Cosmovisão cristã, hoje o nosso assunto, então, é a visão cristã do dinheiro. Então, dinheiro na visão cristã. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero começar, gente, fazendo uma introduçãozinha aí, definindo o que é ser pobre e o que é ser rico. Eu até procurei isso aqui no dicionário. E é interessante isso, porque a definição que o dicionário dá de rico é uma pessoa que tem em abundância, que tem bens em abundância. E uma pessoa pobre é uma pessoa que tem escassez. Então, como a gente poderia definir o que é ser rico e o que é ser pobre? Uma pessoa pobre é uma pessoa que tem escassez a ponto de não conseguir cobrir as suas necessidades básicas. Isso seria uma pessoa pobre. E uma pessoa rica, dentro dessa definição, se a gente parar para pensar, uma pessoa rica é uma pessoa que tem abundância. A ponto de. Então, o que é uma pessoa que tem abundância? Ela consegue suprir as necessidades básicas dela e mesmo assim sobra dinheiro. Então, isso daqui já dá uma nivelada para a gente do conceito de riqueza e pobreza. Porque normalmente a gente pensa que ser rico é ter muito, 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 muito dinheiro. Mas, na verdade, quando eu tenho em abundância, no sentido de que eu tenho um tanto, eu consigo viver com aquilo, eu consigo cobrir todas as minhas contas, minhas necessidades básicas, e ainda sobra dinheiro, no fim eu tenho abundância. A diferença entre eu e outras pessoas é que para alguns sobra muito mais, para outros sobra menos, mas os dois têm em abundância no sentido de que tem além do que precisa. Então, a gente pode definir como uma pessoa rica, uma pessoa que tem abundância, ela tem além do que ela precisa, ela consegue viver, pagar, sustentar a família dela, pagar todas as contas, suprir as necessidades básicas e mesmo assim ainda sobra um pouco para a pessoa fazer outras coisas. Então, eu quero começar trazendo essa definição. Eu sei que essa é uma definição assim, a gente poderia definir de outras formas, mas eu gosto de pensar que, biblicamente falando, uma pessoa rica no sentido material é uma pessoa que tem a ponto de sobrar. E uma pessoa pobre é uma pessoa que tem a ponto de faltar. Então, a gente poderia definir dessa forma. Eu pesquisei isso daqui e, de acordo com o IBGE de 2019, o IBGE traz aí, faz um levantamento da renda familiar do Brasil inteiro, né? E talvez você pode ser rico que você não sabia, porque olha o quadro, de acordo com o IBGE de 2019, que já melhorou bastante com relação a anos anteriores, mas de acordo com o quadro do IBGE, olha a situação financeira do Brasil. 42,5% da população tem renda familiar, ou seja, juntando o que toda a família ganha, se o marido, a esposa, se todo mundo trabalhando, todo mundo que trabalha na casa. Então, 42, quase metade da população brasileira tem uma renda familiar de até R$ 2.900. 30% da população, então, se 40% mais. E aí, 30% da população tem renda familiar entre R$ 2.500 e R$ 5.800. Então, se a gente junta aí 40% mais 30%, a gente está dizendo que 72,5% da população ganha até R$ 5.800. E, e aí já tem um ponto interessante aqui. Qualquer pessoa que ganha entre R$ 2.900 e R$ 5.800 já está basicamente entre a metade mais rica da população. Já é mais rico do que metade da população brasileira, quase metade da população brasileira. 13% tem renda familiar entre R$ 5.800 e R$ 9.600, e 13% da população brasileira tem renda familiar acima de R$ 9.600. Então, isso daqui é um levantamento aí feito pelo IBGE que é interessante porque ele nos mostra o seguinte: qualquer pessoa que ganha mais de R$ 3.000 e tem a renda familiar maior do que R$ 3.000 já é mais rico do que quase metade da população brasileira. E qualquer pessoa que ganha mais de R$ 5.800 está aí entre os 25% mais ricos do Brasil. Qualquer pessoa que ganha mais de R$ 5.800, a cada 10 pessoas, ele é mais rico do que 7. E para quem ganha mais de R$ 2.900, a cada 2 pessoas, ele é mais rico que uma pessoa. Então, o que eu estou trazendo aqui é que normalmente a gente sempre acha que a gente ganha muito pouco. Mas a verdade é que nós aqui da nossa região, do Sudeste, e ainda mais na região que nós estamos na região, numa das regiões mais ricas do Brasil, onde as pessoas, de maneira geral, elas ganham bem e têm uma vida com muitos, assim, a gente vive numa cidade, agora falando da nossa cidade aqui de Indaiatuba, é uma cidade onde os serviços públicos funcionam e etc. Então nós temos uma cidade e uma região onde normalmente se paga mais do que no Brasil inteiro. E normalmente a gente reclama muito, mas reclama, principalmente a gente falando aqui do nosso contexto, da nossa região, de barriga cheia. Porque talvez você seja rico e não sabia. Porque você tem abundância e sobra, e você não precisa
Você não precisa se preocupar no fim do mês com as necessidades básicas, porque isso está bem suprido e assim por diante. Então eu estou só trazendo isso daqui já para começar a nossa reflexão, colocando que, olha, talvez você possa ser rico e não sabia, e normalmente a gente tem uma visão do que é ser rico de uma questão elevada demais, assim, de muito dinheiro. Quando, na verdade, ser rico nada mais é do que ter a ponto de sobrar. E, vamos ser sinceros, na maioria das vezes, sobra pra gente. Na maioria das vezes, são poucas as vezes que assim a gente não tem para suprir as necessidades básicas. Porque, de maneira geral, Deus tem nos dado tudo que a gente precisa com abundância e ainda mais do que a gente precisa. Gente, lembrando que quero trazer aqui a minha reflexão hoje, eu vou trazer 8 princípios sobre dinheiro na visão cristã. Cosmovisão cristã diz respeito ao seguinte: nós devemos olhar todas as coisas à luz da palavra de Deus e à luz de como Deus criou para funcionar. E hoje eu quero ver com vocês, então, dinheiro na visão cristã, dinheiro na cosmovisão cristã, e eu vou trazer 8 princípios, vou passar por isso rápido, mas 8 princípios não são os únicos 8 princípios que a palavra de Deus traz, a gente poderia falar de outras coisas, mas 8 princípios aqui que eu achei que seriam interessantes para a gente trazer quando o assunto é dinheiro. Primeiro princípio: Deus é dono de toda a riqueza e ele distribui conforme a sua vontade. Nós somos apenas mordomos. A ideia aqui é o seguinte: todo dinheiro não é nosso, todo dinheiro que tem na minha conta não é meu. Tudo que existe e tudo que há na terra é do Senhor. Ele é quem distribui as riquezas segundo a vontade dele. Então, todo o dinheiro que vem para minha mão vem porque Deus colocou na minha mão. E ele que distribui. Então, eu sou apenas um mordomo. E aí já traz esse princípio que o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Senhor e ele colocou na minha mão. E eu sou um mordomo que está administrando uma coisa que não é minha. Então, primeiro princípio bíblico sobre dinheiro: Deus é dono de toda a riqueza. É ele quem distribui as riquezas segundo a vontade dele. Isso significa que nós somos apenas mordomos. E aí eu quero ler alguns textos bíblicos sobre isso com vocês. Primeiro, Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence toda essa terra e tudo que há na terra, toda a riqueza, todo o ouro e toda a prata, tudo é do Senhor. Todos os recursos são do Senhor. Olha 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Olha o versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Olha isso. Riqueza vem de quem? Do Senhor. Quem que engrandece as pessoas? O Senhor. Quem que domina sobre tudo? O Senhor. Então fica muito claro o seguinte: todo dinheiro vem do Senhor, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do poder, da grandeza, da riqueza e assim por diante. E um outro texto interessante para a gente falar, eu não vou projetar aqui, esse daqui eu esqueci de colocar aqui, mas Deuteronômio 8, 17 e 18 diz o seguinte: jamais diga no seu coração, a minha força e a força do meu braço conquistaram essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, que é o Deus que te dá forças, que te dá riqueza, que te dá forças para trabalhar, e é Ele quem cuida de vocês. E a Bíblia deixa isso muito claro, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu tenho o que eu tenho porque eu tenho trabalhado, porque eu tenho me esforçado, porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito isso. Mas quem que nos dá talentos? Deus. Quem que nos dá oportunidades? Deus. Quem que nos dá forças para levantar e trabalhar? Deus. Quantas pessoas trabalham tanto quanto a gente e não tiveram as mesmas oportunidades que nós? Várias. Quantas pessoas não têm os mesmos talentos que nós temos? Várias. Deus é quem distribui talentos, dons, dinheiro, oportunidades e assim por diante. Então, ser rico ou pobre não está ligado a esforço pessoal ou espiritualidade. Deus é quem dá. Então, não é uma questão de esforço pessoal. Eu não tenho porque eu mereço, eu me esforcei muito, eu tô. Não, vem do Senhor. E outra coisa importante: riqueza, ser rico ou pobre também não tem nada a ver com espiritualidade. A tal pessoa é muito crente, por isso que Deus abençoa ela com dinheiro. Se a pessoa está ficando pobre, se ela não está prosperando, é porque Deus não está abençoando ela porque ela está em pecado, porque ela não é tão crente, porque ela não é tão santa. Dinheiro e ser rico ou ser pobre não tem nada a ver com espiritualidade. E é importante frisar isso porque a gente vive num contexto brasileiro de teologia da prosperidade, que diz: se você é crente e anda certinho, Deus vai te fazer rico. Se você não é, Deus vai te fazer pobre. Isso não tem nada a ver, não tem base bíblica nenhuma para a gente afirmar isso. Tanto que Jesus e os apóstolos foram pobres e viveram e morreram como pessoas pobres que não tinham onde dormir, não tinham onde reclinar a cabeça. Então,
rico ou ser pobre não tem nada a ver com esforço pessoal, e também não é uma questão meritória, e também não é uma questão de espiritualidade, né? Porque a pessoa é santa, porque ela busca Deus, não tem nada a ver com isso. Tanto que os grandes homens de Deus na Bíblia, a maioria deles, e boa parte deles, principalmente todos os apóstolos, foram pobres. Jesus foi pobre e assim por diante. Dinheiro e bens são bênçãos de Deus. No entanto, a gente não pode olhar para dinheiro e para a riqueza como algo ruim, porque e essa é uma questão que também tem no nosso tempo, principalmente por causa da visão católica. Dentro da visão católica, uma pessoa consagrada a Deus faz voto de pobreza, porque inclusive tem uma visão de que o dinheiro ele é mal em si, ele tem algo ruim no dinheiro. Então não há nada de errado em ter dinheiro. Dinheiro e bens são sim bênção de Deus, e Deus trata o dinheiro como uma bênção que Deus dá para as pessoas. Por exemplo, Deus chamou Abraão, falou que ia abençoar Abraão, ia engrandecer Abraão, e depois Deus fez Abraão um homem muito rico. Isso é tido como Deus abençoando ele. Então, dinheiro e bens são bênção de Deus, e não tem nada de errado com ter e ajuntar dinheiro. Isso é uma coisa importante. Ser rico não é pecado, ter dinheiro não é pecado, ajuntar dinheiro não é pecado. Não tem problema nenhum nisso. Dinheiro é bênção de Deus, embora ele não distribui essa bênção para todos, como ele não distribui outras bênçãos para todos, mas é uma bênção de Deus, não é meritória, bênção é de graça. Mas isso é bênção de Deus, é algo bom. Dinheiro não é algo ruim em si. E quais são as implicações de ter essa visão, de que Deus é dono de tudo e ele é quem distribui as riquezas? Primeiro, não há espaço para orgulho, ninguém pode bater no peito e falar o seguinte: sabe por que eu tenho dinheiro? Sabe por que eu estou conseguindo? É porque eu trabalho pra caramba, é porque eu me esforço, é porque não sei o quê, é porque aqui, ó. Aqui. Não existe espaço para o autoengrandecimento e a visão meritória e o orgulho por causa de ter dinheiro. E o que mais a gente tem nos dias de hoje são pessoas orgulhosas porque têm dinheiro. Isso é ridículo, porque biblicamente falando, Deus é quem distribui, Deus é quem dá, e até o esforço das pessoas e os talentos que elas têm para ganhar dinheiro vem de Deus, e por isso a glória de Deus não é de ninguém. Todas as pessoas deveriam bater no peito e dizer: louvado seja Deus, porque Ele me deu dons, talentos, oportunidades, e Ele é quem me deu o sustento e o que eu tenho para viver. Então, se Deus é quem dá, não há espaço nem para orgulho, nem para preconceito. Nem para preconceito no seguinte sentido, de eu olhar para outras pessoas que têm mais ou menos do que eu e considerá-los e tratá-los com diferença. Então, é comum no nosso tempo, tanto pessoas ricas terem preconceitos com pessoas mais pobres, do tipo assim, eu não me misturo com esse tipo de gente, mas o contrário também existe bastante, viu, gente? Pessoas mais pobres que têm preconceito com pessoas ricas, que olha para todo mundo que é rico como assim, é tudo mesquinho, é tudo assim, narizinho em pé, é tudo folgado, é tudo não sei o quê, eu não me misturo. Há muitos pobres que têm preconceito com ricos, que tem dinheiro porque fica montando em cima dos outros, e já trata com diferença. Então, não há espaço para orgulho das pessoas se acharem porque tem ou não tem, e nem para preconceito, no sentido de tratar os outros com diferença por causa do que um tem ou deixa de ter, porque é Deus que distribui do jeito que Ele quer, de acordo com a soberania dele, tudo bem dele, toda a glória de tudo é dele. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que eu quero trazer é que o caminho para ganhar dinheiro, de acordo do ponto de vista bíblico, dinheiro vem do Senhor. Mas, como tudo na Bíblia, a gente tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana sempre trabalhando juntos. É Deus que distribui tudo, mas ele, nesse processo de distribuir, e ele escolhe os meios para distribuir as coisas e para fazer o que ele tem para fazer, ele determinou que o meio para nós termos o nosso sustento e termos o dinheiro para sustentar as nossas famílias, não para ser rico, mas para termos o nosso sustento, o próprio Deus definiu que o meio seria o trabalho. Então, qual é o jeito, qual é o caminho para nós ganharmos dinheiro, sustentarmos nossas famílias, sustentarmos nossas vidas? É Deus quem distribui, essa é a soberania de Deus, mas de contrapartida tem a responsabilidade humana. E o caminho de Deus para que nós ganhemos o sustento e tenhamos dinheiro é o trabalho. 2 Tessalonicenses 3, verso 10, quero ler esse texto, olha o que diz. Porquanto, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E olha isso aqui. Quem não quiser trabalhar também não é para querer comer. Porque o caminho para a pessoa ser sustentada, o caminho para a pessoa ter, é o caminho do trabalho. Então, logo, qualquer tentativa de ganhar dinheiro e se sustentar, que não seja por meio de trabalho duro, está errado. Tem muita gente que quer ficar rico por meio de... Por que crente não joga na loteria? Porque um dos motivos é que o caminho para nós ganharmos dinheiro não é sorte, é o trabalho duro. Deus estabeleceu o trabalho como o meio de nós conseguirmos o nosso sustento. E é por isso que qualquer outro meio, aquela visão de que o meu sonho
ganhar dinheiro sem fazer nada, isso está errado. Essa é uma visão, não é uma visão bíblica, é uma visão de preguiçoso. Inclusive, a preguiça é um pecado. Então, qualquer meio de ganhar dinheiro que não seja o trabalho duro, está errado. Sabe aquela pessoas que vivem apostando em várias coisas para ver se ganha dinheiro. No trabalho, não quer trabalhar direito, faz corpo mole. A pessoa que, assim, ela é demitida do serviço, então ela quer entrar na justiça para processar o patrão, para ganhar dinheiro, sendo que não é justo, mas ela finge uma coisinha aqui, finge uma coisinha ali, para ganhar em cima de outras pessoas. Pessoas que não querem trabalhar e vivem encostado em parente, em mãe, em pai, em filho. Tudo isso daí está errado, porque o caminho para nós ganharmos dinheiro e nos sustentarmos é o caminho do trabalho duro. É claro, gente, que há situações na nossa vida onde a gente fica doente, onde a gente fica impedido de trabalhar. E eu não estou falando desses caminhos, quando acontece isso. A gente fica desempregado, não é que a gente não quer trabalhar, não é que a gente está fazendo corpo mole, é que a gente perdeu o emprego, a gente está com algum tipo de problema de saúde e tal. E é claro que eu não estou falando desses casos. Nesses casos, o Senhor permitiu com que isso acontecesse, então a pessoa está impedida de trabalhar, e Deus permitiu com que isso acontecesse, e Deus prometeu que Ele vai cuidar e vai prover de alguma outra forma. E Deus provê, muitas vezes Ele usa outros meios para nos trazer sustento, mas o caminho natural, o caminho normal de Deus para nos dar sustento é por meio do trabalho, e tentarmos buscar sustento em qualquer outra coisa que não seja o trabalho duro é errado, é uma visão errada do que Deus deseja de nós. Então, o terceiro princípio, e aí eu quero até fazendo uma ligação aí com o que a gente acabou de ver na enquete, a pobreza, gente, ela pode ser uma bênção de Deus na vida de alguém. Então, dinheiro, ter dinheiro ou não, não é uma questão de mérito, embora dinheiro seja de fato uma bênção de Deus, no sentido de ter dinheiro e viver uma vida mais tranquila, isso não é uma coisa ruim, mas Deus pode, inclusive, nos abençoar com a pobreza e usar a pobreza, não no sentido de que a pobreza seja algo extremamente prazeroso e tal, mas no sentido de Deus usar momentos de pobreza para trabalhar questões em nossas vidas. Olha esses dois textos. 1 Tiago 2,5 diz o seguinte, olha lá. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que são para o mundo, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E Tiago está falando aqui, olha, Deus de maneira geral escolheu os pobres para que, embora eles sejam pobres diante do mundo, eles são ricos em fé. Olha que coisa bonita. E Deus usa muitas vezes a pobreza para nos fazer crescer em fé. Paulo, em 2 Coríntios 19, 9 e 10, diz o seguinte, falando sobre o espinho na carne, ele diz, Deus me disse, né, a minha graça te basta, é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações. Privações aqui é uma referência à escassez, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E olha esse texto que Paulo está falando, olha, eu tenho prazer nas lutas que eu enfrento, inclusive nos momentos de escassez, porque Deus usa esses momentos para fazer com que eu me apegue mais a Ele, para que eu cresça nele, para que eu cresça em fé, para que eu aprenda que tudo que eu preciso eu tenho nele, que a graça dele me basta. Então, a pobreza, ela pode sim ser uma bênção, gente. É verdade que em alguns casos a pobreza é consequência do pecado. Isso pode acontecer sim. Deus disciplina pessoas, e existe um caso que a Bíblia fala bastante, que é o caso da preguiça. Olha lá, Provérbios 6, a partir do versículo 9. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então a Bíblia deixa claro aí, olha, a pobreza, muitas vezes, em alguns casos, a pobreza é fruto e é consequência da preguiça. Então, em alguns casos, a pobreza é sim consequência do pecado da preguiça. Mas, muitas vezes, Deus usa a pobreza, e ela é permitida por Deus aos seus filhos, com o objetivo de provar a fé deles, sondar os corações, corrigir, amadurecer, e fazer com que os filhos de Deus fiquem mais apegados ao Senhor. Porque eu não sei se você já passou por um momento de escassez, mas normalmente quando nós estamos em momentos assim, nós tendemos a confiar mais no Senhor, a buscar mais o Senhor. Quando tudo vai muito bem, e a gente tem sempre em abundância e tranquilamente, a gente sente que a nossa vida vai muito bem. E muitas vezes esse sentimento de que a nossa vida vai muito bem faz com que nós deixemos de pensar no Senhor, de buscar ao Senhor. Quantos aqui já não ouviram aquela história de que a pessoa, enquanto não tinha nada, todo domingo ela estava na igreja, ela servia, ela participava e etc.
Quando Deus começou a abençoar ela no serviço dela, aí pronto, aí fim de semana ela quer fazer churrasco, ela quase não frequenta mais a igreja, vai viajar, não quer mais saber de Deus. Porque as riquezas, elas muitas vezes nos capturam. E muitas vezes Deus usa mesmo a pobreza para provar a fé dos seus filhos, para que nós vejamos o real estado da nossa fé. Então Deus permite situações de escassez exatamente para que nós passemos por esses momentos e vejamos como está a nossa fé no Senhor, para que nós sondemos o nosso coração e vejamos onde está o nosso coração, se no Senhor ou nas coisas desse mundo, para nos corrigir os caminhos. Enfim, Deus usa muitas vezes a pobreza para nos amadurecer. E nós precisamos ter essa visão de que, se Deus permitir com que nós estejamos em uma situação complicada financeiramente, Deus está sempre querendo trabalhar alguma coisa em nós. Então, Deus não dá ponto sem nó, e se Deus permite a pobreza na vida dos seus filhos, é para nos corrigir, é para nos amadurecer, é para sondar os nossos corações, é para nos aproximar dele. Olha essa frase de Thomas Watson, que foi um puritano, pastor. Olha lá, escreveu isso aqui no século XVII, há bastante tempo. Ele diz: a pobreza trabalha para o bem dos filhos de Deus. Ela enfraquece as suas cobiças. Ela aumenta as suas graças. Pobre no mundo, rico na fé. A pobreza tende à oração. Depois que Deus poda as asas dos seus filhos pela pobreza, eles voam velozes ao trono de graça. E, de fato, Deus usa muitas vezes a pobreza, pode ser uma bênção nas nossas vidas. No entanto, um quarto princípio que eu quero trazer é que a pobreza também tem suas tentações. Não é assim, não, então eu sou pobre, então tá tudo certo, eu me relaciono super bem com o dinheiro, já que isso é uma coisa que as pessoas pensam, eu não tenho problema com o dinheiro, eu nem tenho dinheiro. O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro. Então, esse negócio, todas essas coisas que a Bíblia fala aí sobre dinheiro, sobre o problema do dinheiro, isso é para quem tem dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a pobreza também tem as suas tentações. E eu quero ler com vocês 1 Timóteo 6, 9 e 10, se diz o seguinte, olha lá: mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Percebe o seguinte, se é os que querem ficar ricos é porque não são ricos ainda. Estão falando de pessoas pobres que querem ficar ricas. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Olha isso. O amor ao dinheiro, perceba, o problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro, é o desejo pelo dinheiro. E olha o que esse texto diz: aqueles que querem ficar ricos. Eles que não têm dinheiro, mas querem ter, e são tão apegados ainda, e amam o dinheiro. E, olha, eles caem em muitas armadilhas, muitos desejos insensatos. Isso leva as pessoas a se afundarem na ruína, na perdição. Eles, pela cobiça, eles se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. E esse texto deixa uma coisa muito clara: a pobreza tem as suas tentações. Porque o que pode acontecer na pobreza, e eu tenho que ficar esperto se eu estou vivendo uma época de não muito favorável financeiramente falando. Eu tenho que tomar cuidado para não me afundar na cobiça e na inveja, no desejo de ter. E quando eu sei que eu tô, que a cobiça tomou conta do meu coração? Quando, por exemplo, eu fico pensando muito naquilo que eu gostaria de ter. Quando, por exemplo, eu sempre estou reclamando daquilo que eu não tenho. Quando, por exemplo, eu não consigo me alegrar com aquilo que Deus já tem me dado. Quando, por exemplo, eu invisto muito mais e desejo muito mais e penso muito mais e corro muito mais atrás de bens materiais do que da minha vida espiritual. Quando que eu percebo que eu estou me afundando na inveja. Quando eu não consigo me alegrar com a prosperidade dos outros. Quando eu olho para a minha vida e enquanto o outro conseguiu a casa própria, ao invés de ficar feliz por ele, eu fico triste porque eu ainda não consegui. Então, quando que a pobreza tem as suas tentações, e uma das tentações da pobreza é você se afundar na cobiça, na inveja, no desejo de ter, e aí você começa a tratar mal os outros porque eles têm mais do que você, e começa a falar mal dos outros e diminuir os outros, enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a escassez, ela tem também as suas tentações, e uma das tentações é a gente começar a se afundar na cobiça, é começar a se entregar à angústia, à frustração, à depressão, por amar o dinheiro e não ter. Tem gente que vive triste, que vive frustrado na vida, não vive bem, porque ama o dinheiro. Ele queria ter, mas não tem. E ele vive a vida frustrado, porque ele não tem. E por que isso é uma tentação, gente? Porque a graça do Senhor deveria nos bastar. E quando ter a Cristo não me basta, eu preciso, é quando que eu percebo que isso me capturou.
quando na minha mente eu só vou ser 100% feliz e plenamente feliz quando eu tiver mais dinheiro. Eu fui capturado. Então a pobreza tem suas tentações, a angústia, a frustração, a depressão por não amar o dinheiro. Há pessoas que vivem frustradas e até depressivas porque elas se sentem, elas não têm o sucesso financeiro que elas gostariam. Isso é uma pessoa capturada pelo desejo de ter. A pobreza tem as suas tentações. E muitas vezes as pessoas, por amor ao dinheiro, elas começam a se colocar em negócios questionáveis. Elas começam a fazer coisas que elas não deveriam fazer, começam a participar de coisas que não deveriam participar. Porque elas não têm dinheiro e elas gostariam de ter mais. Então, essas são algumas tentações que a pobreza pode nos trazer. E se você está vivendo uma vida de escassez, tome cuidado com isso. Esteja atento com isso. Porque muitas vezes a falta de dinheiro nos leva a amar o dinheiro e o amor ao dinheiro nos captura. E eu não preciso ter dinheiro para amar o dinheiro. Então a pobreza tem as suas tentações. Um quinto princípio que eu quero trazer, esse aqui é um princípio bastante importante, as riquezas são muito perigosas. E enquanto a pobreza tem as suas tentações, as riquezas também têm, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que existe uma ênfase de que parece que nas riquezas há mais tentações do que na pobreza. E é mais difícil caminhar com o Senhor sendo rico do que sendo pobre, porque as riquezas são muito perigosas e trazem muitos problemas e muitas lutas e muitas tentações. Eu estava lendo um livro, inclusive eu estou usando muito desse livro, que chama Santos do Mundo, aqui como base para esses nossos estudos, mas o autor desse livro pega várias citações de puritanos, que foram pastores aí que viveram há uns 4 séculos atrás, século XVII, XVIII, e eles dizem que, embora a riqueza seja uma bênção de Deus, frequentemente a riqueza também é apresentada como uma armadilha muito grande que a gente precisa estar sempre com a orelha em pé. Então, as riquezas são muito perigosas. Então, eu quero ler esses textos com vocês. 1 Timóteo, olha lá, 1 Timóteo 6, a partir do 17. Exorte aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha só, por que a riqueza tem uma grande tentação? Porque frequentemente, ao invés de colocar minha esperança em Deus, eu começo a colocar nas minhas riquezas. Ao invés de colocar minha segurança em Deus, eu coloco nas riquezas. Eu me sinto bem, não porque eu tenho o Senhor. Eu me sinto seguro, não porque eu tenho o Senhor, mas porque eu tenho dinheiro para qualquer coisa que acontecer, eu consigo lidar com isso. Então, olha, exorta os ricos que não depositem a sua esperança nas riquezas, mas em Deus. Ele continua, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Olha lá, eu exorto eles que eles não coloquem o coração nas riquezas, mas em Deus, e que eles sejam bons, generosos e etc. E que eles tenham os olhos nas riquezas celestiais, não nas riquezas aqui da terra, porque isso também é uma grande tentação. À medida que eu começo a ter dinheiro e começo a desfrutar de prazeres que o dinheiro compra, pouco a pouco o meu coração eu vou perdendo de perspectiva a eternidade e vou vivendo como se a vida se resumisse no aqui e no agora. Essas são tentações que a palavra de Deus coloca para pessoas que são ricas. Olha lá o que Jesus disse. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O próprio Jesus disse isso, ó, difícil. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então, gente, tanto a pobreza quanto a riqueza têm suas tentações, mas as tentações das riquezas são mais perigosas. E aí várias frases aqui de puritanos. As bênçãos de Deus, Richard Rogers disse, as bênçãos de Deus tornaram-se muito doces para mim e perigosas. Olha lá, elas se tornaram doces, isso é um perigo. Eu posso começar a parar de olhar para o Deus que me dá as bênçãos e começar a colocar meu coração nas bênçãos que Deus está me dando. Samuel Willard disse, é coisa rara ver homens que têm as maiores vantagens visíveis e serem muito zelosos por Deus. Daqui é um outro pastor, olha o que ele diz. É difícil, é muito difícil você ver uma pessoa que tem bastante dinheiro, que é uma pessoa rica, e ao mesmo tempo ela é muito zelosa com as coisas de Deus. Normalmente pessoas muito ricas e pessoas que têm dinheiro, elas não são zelosas com as coisas de Deus. Outro puritano disse, Richard Greenham, ele disse, é mais difícil crer tendo abundância de recursos mundanos do que na carência deles. É mais difícil você crer em Deus quando você está na abundância do que na carência.
E aí eu quero trazer aqui algumas coisas. Por que as riquezas são muito perigosas? Porque facilmente nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, como objeto de devoção máxima. O dinheiro, gente, ele promete felicidade, vida, abundância. As propagandas que você vê na televisão é isso. Se você tiver dinheiro, sua vida está feita. Você vai viver a melhor vida do mundo. Você vai ser feliz. Tanto que quando você vai nos países, você faz aquele índice dos países mais felizes do mundo. Os países mais felizes do mundo são aqueles onde as pessoas têm mais dinheiro. Eles ligam, o nosso mundo e a nossa cultura liga dinheiro com felicidade. E por que as riquezas são muito perigosas? Porque facilmente nós começamos a colocar o dinheiro no lugar de Deus. E a gente começa a se devotar mais ao dinheiro, amar mais o dinheiro, dedicar-se mais para o dinheiro, gastar mais tempo pensando em dinheiro, gastar mais tempo para ganhar dinheiro e fazer mais coisas pelo dinheiro do que pelo próprio Deus. Então, facilmente, nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus como objeto da nossa devoção, onde o meu coração está absorvido por aquilo. Essa é a primeira tentação, e é por isso que é muito perigoso o dinheiro. Outra coisa é que o dinheiro nos incentiva a confiar no eu, ao invés de confiar em Deus. A gente leu aqui, e olha, eu exorto os ricos que não confiem na riqueza, mas no Senhor. E o dinheiro constantemente nos incentiva a confiar no nosso próprio eu, porque eu começo a pensar, tá vendo? Eu resolvo, eu ganho, eu consigo, eu faço. Isso me leva a confiar em mim mesmo, ao invés de confiar em Deus. Então, é muito comum pessoas que vão ficando ricas, e pouco a pouco é como se elas, na cabeça delas, elas não precisam mais tanto de Deus, porque agora elas dão conta da vida delas. E elas passam a confiar em si mesmas ao invés de confiar em Deus. As riquezas são muito perigosas. É muito comum, e outro perigo, e outra tentação da riqueza, elas começam a absorver tanto a nossa energia, o nosso tempo, que leva a pessoa para longe das preocupações de Deus, com Deus e com o próximo. As pessoas, à medida que elas começam a ganhar dinheiro e vão se aprofundando e tendo sucesso profissional, é muito comum as pessoas pararem de se preocupar tanto com Deus e com o próximo, e pouco a pouco toda a vida dela, e toda a energia dela, e todo o tempo dela vai sendo absorvida pelo trabalho, pelo ter mais, pelo conquistar, pelo fazer, e a pessoa, aí ela começa a querer fazer curso para arrumar um emprego melhor, e ela só pensa nisso. E a energia dela e o tempo dela vai sendo absorvido. Não tem nada de errado com querer fazer cursos e etc. O problema é quando isso começa a absorver o nosso coração. As riquezas também são muito perigosas, porque a riqueza gera um apetite que nunca pode se satisfazer. Cobiça, inveja, ansiedade, insatisfação. À medida que a gente vai amando o dinheiro vai se tornando uma questão insaciável. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E nunca chega um ponto onde a gente fala, tá bom, não preciso de mais. À medida que a gente vai se aprofundando e vai tendo mais, pouco a pouco, a gente vai querendo ter mais. A gente vai querendo ter mais. É assim, quando a gente não tinha carro, nosso sonho era comprar um carro. Aí a gente compra um carro, agora só quer um carro usado. Agora o meu sonho é comprar um seminovo. Quando eu compro um seminovo, agora o meu sonho é comprar um zero. Depois que eu compro um zero, agora eu não quero mais carro popular, eu quero um carro um pouquinho melhor. E assim vai indo. O desejo pelo dinheiro é um apetite insaciável, porque no fim a gente está procurando preencher a nossa alma, e a nossa alma não se preenche com questões materiais, só se preenche com Cristo. Mas quando a riqueza começa a absorver o nosso coração e começa a tomar o lugar de Cristo, a gente vai se tornando, a gente vai tendo um apetite insaciável pelas coisas desse mundo. E é por isso, gente, olha todas essas questões aqui que a Bíblia coloca, que a gente pode pontuar. É por isso que para algumas pessoas, a maior bênção que Deus pode dar a elas é não deixá-las ser ricas. Porque há pessoas que, pelo jeito delas, pela maneira como elas lidam com a vida, facilmente elas se desviariam do Senhor se Deus colocasse recursos nas mãos delas. Então, é por isso que muitas vezes Deus não coloca recursos na mão de alguns crentes, porque Ele está pensando no bem deles. É melhor com que eles fiquem sempre vendo assim, sobrando um pouquinho só do que se sobrar muito, facilmente ele vai para longe do Senhor. Sexto princípio que eu quero trazer, então, as riquezas são muito perigosas. Sexto princípio que eu quero trazer, são 8, estou no sexto. Os tesouros celestiais são completamente superiores aos terrenos e a graça de Jesus nos basta. Essa é uma visão que a gente tem que ter. Os tesouros celestiais e as coisas que nós temos em Cristo são completamente superiores aos tesouros e a qualquer coisa que eu possa conquistar aqui na terra. E aí esse é um texto que todo mundo conhece, mas vale a pena ler. Jesus disse, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e as ferrugens não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, gente,
para não cair na armadilha do dinheiro, a gente tem que sempre se lembrar: todas as riquezas desse mundo são terrenas e temporais. Casa, carro, dinheiro, poupança, investimento e etc. Isso é bom, mas passa. Quando você morre, acabou. Outro vai pegar isso. Quando a gente morrer e for para o céu, não vai levar nada disso. Lá no céu não vai fazer diferença nenhuma o dinheiro que eu tive ou não tive aqui na Terra. As riquezas desse mundo são terrenas e temporais, não só temporais no sentido de que elas acabam, mas temporais no sentido de que hoje eu tenho, amanhã eu posso perder tudo. Quantas pessoas a gente conhece que eram ricas e quebraram de um dia para o outro, aconteceram aí fatalidades e as pessoas quebraram. Então, as riquezas terrenas são passageiras, são temporais e são terrenas, mas os tesouros celestiais são eternos. E é por isso que uma das coisas, quando a gente fala de dinheiro, uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração é que as riquezas, elas são passageiras e nós devemos focar nos verdadeiros tesouros que não são terrenos, mas são celestiais. A nossa alma tem necessidades espirituais que são preenchidas por Cristo e por nada deste mundo. E é por isso que eu posso ser feliz mesmo não tendo em abundância, porque Cristo me preenche, Cristo me basta, Cristo me enche, Cristo me alegra, e nele eu tenho tesouros muito maiores do que casa, carro, do que dinheiro, do que ser milionário, do que ser bilionário. Em Cristo eu tenho riquezas e tesouros que são muito maiores do que qualquer tesouro que eu possa conquistar aqui nessa terra, do que qualquer bem que Deus possa colocar na minha mão. E é por isso que o grande foco nosso, quando a gente fala de dinheiro, é a gente olhar para o dinheiro como uma bênção que Deus coloca em nossa mão e olhar para isso como uma coisa secundária, como uma coisa inferior. Mas como as maiores bênçãos que Deus coloca em nossa mão são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais, e é nesses tesouros que eu devo estar focado. E aí eu faço uma pergunta para você: o que absorve mais o seu coração? Os tesouros celestiais ou os tesouros terrenos? O que te anima mais e te enche mais o seu coração? Pegar a palavra de Deus para ter comunhão com o Cristo, Criador dos céus e da terra, que você vai passar o resto da sua eternidade junto com Ele? Ou o que enche mais o seu coração é chegar no final do mês e ganhar um salário para você comer num lugar e num restaurante chique? O que enche mais o seu coração? O que te anima mais? O que te alegra mais? O que te enche mais? Os tesouros celestiais são completamente superiores aos tesouros terrenos. Esse é o sexto princípio e, consequentemente, nós devemos constantemente pensar nas coisas e nos tesouros celestiais. Uma coisa que a gente precisa fazer, um exercício que a gente precisa fazer para a gente não perder o foco com as coisas desse mundo, é constantemente estar pensando nas coisas celestiais, é constantemente estar falando isso para nós mesmos, que os tesouros terrenos são inferiores, que dinheiro não é meu, eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus colocou na minha mão, isso daqui é passageiro, isso daqui vai passar, isso daqui é inferior, ter dinheiro, não ter dinheiro, isso daí não faz diferença nenhuma com relação à nossa vida com Deus, mas os verdadeiros tesouros nós temos de graça em Cristo, o que nós devemos buscar é crescer na vida com o Senhor, é buscar tesouros celestiais, é crescer e investir na nossa vida espiritual, essa tem que ser a nossa visão, os tesouros celestiais são superiores aos tesouros terrenos. Sétimo princípio. Esse aqui é um princípio importante que a Bíblia nos traz. Nós devemos adotar um estilo de vida moderado. O que isso significa? Isso significa que não interessa o quanto eu ganho, ganhando muito ou ganhando pouco. Nós devemos sempre ter um estilo de vida de moderação. Não é porque eu ganho muito dinheiro, vamos supor que Deus me agraciou de modo que eu ganho 15 mil reais por mês. Não é porque eu ganho 15 mil reais por mês que eu tenho que gastar 15 mil reais por mês. Então, nós devemos adotar um estilo de vida moderado. O que deve ditar o nosso estilo de vida não é o quanto a gente ganha, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai optar e vai dirigir sempre pelo caminho da moderação. Então, quero ler com vocês 1 Timóteo 6, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. E olha o que esse texto diz. A maior fonte de lucro que existe é piedade. Piedade é o que é uma pessoa pia, ou uma pessoa piedosa. É o contrário de uma pessoa impiedosa. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que vive como se Deus não existisse e vive a vida dele do jeito que ele acha e acabou. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive no temor do Senhor constantemente, buscando a Deus em primeiro lugar, buscando servir a Deus em todas as coisas. E olha o que ele diz: a maior fonte de lucro que existe, grande fonte de lucro, é a piedade com o contentamento. É interessante isso, uma pessoa verdadeiramente feliz, que vive bem, é uma pessoa piedosa que tem contentamento, é feliz com o que Deus deu para ela. Porque nada trouxemos para esse mundo, desse mundo nem a gente vai levar, então não coloque o seu foco nisso.
e tendo com o seu sustento, e tendo com o que vestir, sejamos contentes. Percebe que a maneira como Paulo escreve isso daqui incentiva a gente a adotar um estilo de vida bem modesto. E é interessante porque quando a gente lê outras partes da Bíblia, você vai ver que uma das questões, os homens de Deus, eles devem ser moderados, eles devem ser temperantes, eles devem ser pessoas equilibradas, pessoas modestas. Então, independente do que a gente ganha, um dos princípios bíblicos é que nós devemos ter um estilo de vida modesto. O dinheiro é de Deus. Logo, não podemos gastar o dinheiro da maneira como nós bem entendemos. Se todo o dinheiro é dele, isso significa que não é só assim, 10% do dinheiro eu tenho que dar lá de dízimo. De resto, o dinheiro é meu e eu gasto como eu quiser. Não. 100% do dinheiro é de Deus e ele definiu já 10%, ele já deu o destino claro para você. Mas os outros 90% é dele também. E uma das coisas que ele deseja é que nós adotemos um estilo de vida moderado, e é muito importante aqui que esse é um princípio. Como que a gente vai aplicar esse princípio na nossa vida? Isso é subjetivo e isso varia de caso em caso. Mas o princípio bíblico é que nós devemos ter um estilo de vida moderado. A maneira como nós avaliamos se fomos presos pelo dinheiro ou não, não é o quanto a gente ganha, mas é como nós gastamos o dinheiro. Então, uma boa maneira da gente avaliar se nosso coração está preso no dinheiro não é o quanto eu ganho ou deixo de ganhar, mas é a maneira como eu gasto o dinheiro. Porque quando eu vejo, quando eu entendo que o dinheiro é de Deus, e Deus colocou todos esses recursos na minha mão para eu usar da maneira como Ele deseja, então eu passo a me ver como um mordomo de Deus, como um administrador das coisas que são de Deus. E aí, quando eu me olho dessa forma, o dinheiro não é meu senhor, o dinheiro é servo. O dinheiro é um instrumento para eu servir o meu verdadeiro senhor, que é Deus. Então eu olho para o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como um meio para eu servir a Deus, porque Ele colocou esses recursos na minha mão e Ele deseja que eu gaste esses recursos de maneira que honre a Ele. Então, a Bíblia coloca isso, essa questão da moderação e essa questão de ser uma pessoa modesta no seu estilo de vida, porque a ideia é que Deus não coloca dinheiro na nossa mão para a gente torrar do jeito que a gente bem entender, mas Ele coloca esse dinheiro na nossa mão para que nós usemos isso, inclusive isso, para a glória dele. Então, o princípio bíblico é o da moderação. E é por isso que nós devemos abandonar tanto a cobiça, que é o desejo de ter mais. Por que a cobiça é errado? Porque eu não estou sendo contente com o que Deus me deu, eu não estou sendo contente no Senhor, Deus não está sendo a minha alegria, eu estou colocando a minha alegria no dinheiro, e eu estou tendo uma visão de que, olha, eu preciso de mais dinheiro para eu gastar mais dinheiro, para fazer as coisas do meu jeito, e etc. E a cobiça, ela nos leva para longe de uma vida moderada. E o contrário também, a cobiça é quando eu amo dinheiro, mas não tenho dinheiro. E a luxúria é quando eu tenho dinheiro. O que é luxúria? É quando eu vivo uma vida regalada. É quando eu vivo uma vida assim, já que eu tenho dinheiro, eu gasto mesmo. Então, eu compro coisa cara, eu gasto dinheiro desnecessariamente. Mesmo eu não necessitando de algumas coisas, eu gasto, eu compro, eu sou consumista. Eu podia fazer a coisa com A, mas eu quero comprar uma coisa assim que por assim, existem muitas coisas, é claro, gente, que há coisas assim que são mais caras porque tem uma qualidade muito maior, enfim. Mas há muitas coisas que elas são muito mais caras apenas pela marca que elas têm, apenas pelo status, porque a marca agrega e traz essa visão assim de uma pessoa rica e tal, e é por ostentação. Então, nós devemos abandonar a luxúria. A luxúria, mesmo que eu tenha dinheiro, viver uma vida regalada, viver uma vida assim super requintada, com roupas de luxo, com estilo de vida de luxo, com assim todo final de semana eu vou para restaurantes de luxo e gasto. Esse não é o desejo de Deus, porque se Ele tem colocado mais recursos em nossas mãos, não é para a gente torrar com coisas secundárias e assim com mesquinharias nossas. Não é para a gente torrar assim com desejos mesquinhos que nós temos. Deus tem outros propósitos do dinheiro que Ele colocou na nossa mão e é por isso que nós devemos viver uma vida moderada. Por isso, nós devemos adotar, então, uma vida de contentamento, definir limites para os nossos gastos. O que dita o quanto que eu gasto não é o tanto que eu ganho. É claro que, sim, se eu ganho menos do que eu gasto, então eu tenho que gastar conforme que eu ganho. Mas se eu ganho mais do que eu gasto, o que tem que definir o limite dos meus gastos não é o quanto que eu ganho, mas é o quanto que seria o razoável para uma vida moderada, uma vida modesta diante do Senhor, porque o meu contentamento não vem de uma vida requintada. E eu valorizo, e é por isso, por viver uma vida de moderação, eu valorizo mais o espiritual. Meu coração está nos tesouros celestiais e não nos terrenos. E eu sou uma pessoa, se Deus tem me dado os recursos de sobra, eu tenho uma vida moderada para que assim sobre ainda mais, para que eu possa ser ainda mais generoso com as pessoas que Deus colocar à nossa volta.
Então, essa é a visão que a Bíblia nos traz, e aí junto com o oitavo princípio aqui, o dinheiro, e aí eu vou fechar, esse é o meu último princípio, o dinheiro ele deve ser usado para servir a Deus e ao próximo. E eu quero fechar com esses dois últimos versículos. Olha que texto lindo, gente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que roubava, aqui Paulo está falando o seguinte, olha, as pessoas que haviam se convertido a Cristo, e agora quem vocês eram antes e o que vocês têm que se tornar. E ele fala, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Quem roubava tem que parar de roubar e começar a trabalhar. Trabalhar para quê? Para ter bastante dinheiro para gastar com os seus desejos mesquinhos? Não, olha o que ele fala. Trabalhe, fazendo o que é bom com as mãos, para que você possa sustentar a sua vida, sua família, etc. Mas para que você então tenha dinheiro para repartir com o necessitado. Olha que coisa linda. Deus tem propósitos com o dinheiro que Ele coloca em nossa mão. E um dos propósitos é que nós sejamos generosos e ajudemos as pessoas que Ele colocar à nossa volta. Vou ler de novo esse texto. Ele fala, exorte aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que nos proporciona ricamente para o nosso prazer. E aí ele continua, eu exorto aos ricos que vocês façam o bem, sejam ricos de boas obras, não é rico de dinheiro não, que vocês sejam ricos de boas obras, generosos em dar, uma pessoa generosa, que dá mesmo, mão aberta, generosos em dar e prontos para repartir. Fazendo isso, vocês estão juntando tesouro no futuro, tesouro dos céus, a fim de que vocês tomem posse da verdadeira vida. Então, gente, Deus coloca dinheiro em nossas mãos, e se Deus nos fizer ricos, saiba que Ele está fazendo você rico para servir a Deus e servir as pessoas que Deus colocou à sua volta. O dinheiro, ter dinheiro é uma responsabilidade diante de Deus. Não estou falando aqui que a gente não possa sair com a nossa família, comemorar um aniversário de alguém em um restaurante. Não é esse o ponto. Mas o ponto é viver uma vida moderada, entendendo que se Deus tem colocado recursos em minhas mãos, Ele deseja que eu use esses recursos não só para sustentar a minha família, mas também para abençoar outras vidas. E generosidade, do ponto de vista bíblico, não é simplesmente dar dinheiro. Mas ser verdadeiramente generoso é dar a ponto de ter de abrir mão de desejos pessoais para poder ajudar outras pessoas. Então, generosidade na Bíblia, qual que é a diferença de generosidade num padrão do nosso mundo com o padrão bíblico? No nosso mundo, uma pessoa que dá dinheiro para pobre é generoso, mesmo que aquilo lá não faça diferença e falta nenhuma para ela. No padrão bíblico, uma pessoa verdadeiramente generosa é uma pessoa que dá de maneira sacrificial, a ponto de que ela vai ter que sacrificar alguma coisa que ela gostaria de fazer para poder ajudar outras pessoas. Então, nossas riquezas devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem do próximo. Isso é muito claro na Bíblia. Esse texto de Efésios 4:28 é muito claro de que, olha, é para trabalhar, para ganhar dinheiro, para que você possa praticar a generosidade. 1 Timóteo, exorta aos ricos que vocês sejam ricos de boas obras, generosos em dar. Então, essa é a visão que Deus tem para nós. Então, as riquezas devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem do próximo. A gente poderia elencar aqui 5 coisas. Para a manutenção e o bom-estar da nossa família. Então, para que a gente tem que usar o nosso dinheiro? Para a manutenção e bom-estar da nossa família, para sustentar a nossa família, dar uma condição tranquila para a nossa família. Segundo, para o bem de outras pessoas, especialmente parentes. A Bíblia coloca aí uma responsabilidade que nós temos para com os nossos parentes, especialmente pais e avós, para ajudá-los. Existem aqueles parentes que passam necessidade porque não querem trabalhar, porque fazem tudo errado e etc. E aí a gente precisa ter sabedoria, porque às vezes a melhor maneira de ajudá-los não é dar dinheiro a eles. E isso só incentiva eles a continuarem encostados. Mas a ideia é ajudar pessoas verdadeiramente necessitadas, especialmente parentes e pessoas aí da nossa família que Deus colocou na nossa volta. Terceira coisa que a gente vê na Bíblia, isso aqui tem vários textos que a gente poderia elencar sobre isso daqui, mas não dá tempo da gente ler. Mas as riquezas devem ser usadas para a manutenção da igreja e da verdadeira religião. Aqui, a ideia de verdadeira religião é a seguinte, gente, um monte de gente fala um monte de coisa sobre Deus no nosso mundo. E só tem uma visão que é a correta, que é a visão bíblica. E uma das coisas que Deus coloca dinheiro na nossa mão é para que a gente invista na obra do Senhor, para que a verdadeira visão sobre Deus, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira religião, num sentido não pejorativo da palavra, ela seja propagada no nosso mundo, para que as igrejas sejam mantidas e o evangelho possa continuar avançando no mundo. Eu sempre falo isso na igreja, que o evangelho só chegou até nós porque pessoas investiram no reino de Deus, mandaram missionários. Simonton veio aqui para o Brasil como missionário dos Estados Unidos, ele que plantou a igreja presbiteriana, pessoas estavam lá pagando para ele vir para cá,
sustentando, investindo no nascimento da igreja aqui. Então, Deus coloca dinheiro na nossa mão também para que nós investamos na manutenção da igreja e no avanço do reino do Senhor. Também Ele coloca dinheiro na nossa mão para que a gente possa ajudar pessoas pobres e outras pessoas que Deus colocar à nossa volta e também para servir a nossa comunidade, de maneira geral, a nossa sociedade, para contribuir com a sociedade que Deus colocou à nossa volta. Então, o oitavo princípio, o dinheiro que Deus colocar na nossa mão deve ser usado para servir a Ele e as pessoas que Ele colocar à nossa volta. Então, são 8 princípios que eu trouxe aqui, relembrando eles. Deus é dono de toda a riqueza e Ele é quem distribui segundo a sua vontade. Segundo, o caminho bíblico para ganhar dinheiro é o trabalho. Terceiro princípio, a pobreza pode ser uma bênção. Quarto princípio, mas a pobreza também tem suas tentações. Quinto princípio, as riquezas são perigosas. Tem mais tentações nas riquezas do que na pobreza. Sexto princípio, os tesouros celestiais são completamente superiores aos tesouros terrenos. Sétimo princípio, devemos adotar um estilo de vida moderado, modesto. E oitavo princípio, o dinheiro deve ser usado para servir a Deus e servir ao próximo. E aqui, ainda nesse oitavo princípio, eu quero colocar uma citação de Richard Baxter, um pastor famoso aí também, puritano, que disse o seguinte, olha que bonito que ele fala. Se você desejou riquezas apenas para o serviço do seu Senhor e as tem usado para Ele, e pode verdadeiramente dar esse testemunho de que se dispôs não para o prazer ou o orgulho desnecessário da carne, mas para suprir a si mesmo, a sua família e aos outros para o serviço de Deus, de acordo com a vontade dele e para o uso dele, então deve esperar a recompensa de um servo bom e fiel. Olha que coisa linda. Se você desejou riqueza e Deus te deu isso, e você tem usado isso para servir ao Senhor, para servir as pessoas, para dar bom testemunho, para não para o prazer e para o orgulho pessoal da carne, mas para servir as pessoas que Deus colocou à sua volta, e tem feito isso de boa vontade, pode saber que você tem recompensa no reino dos céus, porque você está usando os tesouros da terra para cultivar verdadeiros tesouros celestiais. E eu quero terminar, gente, trazendo aqui o que seria então um crente que se relaciona de maneira saudável com o dinheiro na prática. Ele vai ter 4 marcas aí de um crente que se relaciona com o dinheiro de maneira saudável. Ele é contente, tendo muito ou tendo pouco. Ele é feliz com o que Deus deu para ele. O dinheiro não faz diferença nenhuma no tanto que ele é feliz ou deixa de ser, porque o contentamento dele está no Senhor, não no dinheiro. Segundo, ele tem um estilo de vida moderado, ganhando muito ou ganhando pouco. Ele tem um estilo de vida assim, ele não vive esbanjando nem nada assim. Ele tem um estilo de vida modesto, mesmo que ele ganhe muito dinheiro. Terceiro, ele valoriza mais o espiritual do que o material. Ele é uma pessoa que, acima de tudo, ele tem como tesouro os tesouros celestiais, e o material é secundário para ele e é completamente passageiro, o coração dele não está nisso. E quarto, é uma pessoa generosa. Sempre que ele tem oportunidade de condições, ele ajuda pessoas que estão à volta dele. E eu quero terminar dando 4 dicas práticas. Gaste menos do que você ganha. Na prática, como é que a coisa funciona? Gaste menos do que você ganha. Você tem que se organizar para que você tenha uma vida gastando menos do que você ganha, porque gastar mais do que ganha é uma maneira de você mostrar que você está insatisfeito com aquilo que Deus te deu. E você quer mais. E gastar mais do que ganha normalmente é sinal de um coração cobiçoso. Que está, então, desejando coisas que Deus não deu condições da pessoa ter, mas ele quer, e ele não está contente com isso. Então, não faça dívidas. Gaste menos do que você ganha. Quando as pessoas fazem dívidas? Quando elas querem ter coisas que Deus não deu condições para elas terem. E aqui é claro que existe momentos onde as pessoas fazem dívidas por fatalidades da vida. Então, fatalidades acontecem. Existem pessoas que entram em dívidas não querendo entrar por fatalidades da vida e o próprio Deus permitiu. Então, as pessoas, acontece uma doença muito séria, ela tem que gastar dinheiro, a pessoa é dono de alguma coisa, quebra, e aí fica com dívidas, enfim, pode acontecer várias coisas. Mas, conscientemente, gaste menos do que você ganha e não faça dívidas. Uma pessoa, um crente verdadeiro, ele está contente no Senhor, então ele enquadra a vida dele dentro daquilo que Deus tem colocado na vida. Segunda dica prática, tenha uma reserva de emergência, guarde dinheiro para emergência, se programe para que você tenha uma emergência, para que, por exemplo, às vezes a gente vive tão assim no 0 a 0, a gente gasta tudo que a gente ganha, e aí fura um pneu, pronto, já quebra a gente. Acontece alguém fica doente, você precisa comprar um remédio, já quebra o mês, já enrola tudo, porque a gente vive muito assim, gastando muito no limite. Então, gaste menos dinheiro que você ganha e guarde dinheiro para emergências. A gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que
imprevistos vão acontecer. Então, se organize para que você consiga guardar um pouquinho por mês, para que quando os imprevistos acontecerem, o imprevisto não é tão imprevisto assim, porque a gente sabe que ele vai acontecer, só não sabe quando. Então, guarde dinheiro. Aqui a gente pode pegar o exemplo de José, que na época das vacas gordas, ele separou e guardou 20% para que nos 7 anos das vacas magras ele pudesse, então, eles pudessem ter alimento. Então, na época que teria abundância, eles guardaram para que na época de escassez eles pudessem, então, passar por aquele tempo. Então, esse é um princípio bíblico. O princípio da prevenção, da prudência. Então, guarde dinheiro para emergência. Terceira dica prática. Valorize mais o espiritual e creia que a graça de Cristo basta. Não seja mais dedicado ao seu serviço do que ao Senhor. Não seja mais dedicado ao seu trabalho do que a Deus. Não deixe seu coração ser absorvido mais pelo dinheiro do que pelo Senhor. Não se anime mais com uma viagem do que para tal lugar que você queria muito, do que para sentar, ler a Bíblia e fazer oração. Valorize mais o espiritual do que o terreno. E quarta dica prática, seja generoso. Sempre que você puder, seja generoso. Ainda que seja com um pouquinho, mas pratique a generosidade. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que ter práticas religiosas, mas é encarar todo mundo a partir de uma perspectiva cristã. Isso envolve e inclui olharmos para o dinheiro de uma cosmovisão com uma perspectiva bíblica. E aqui nós terminamos a nossa reflexão de hoje. Vamos para o nosso momento de perguntas e respostas.